Hoje é um dia de extrema felicidade para todos nós, porque estamos oficialmente, né, abrindo o momento OEB-FIA, através do Procede, que é um curso que o professor Almir coordena na Fundação Instituto de Administração. Digo oficialmente porque, dentro da programação, este seria o primeiro dos cursos que vão ser ministrados. Contamos com os professores Eliseu Martins e professor Carlos Antônio Roca, na semana passada, e eles nos brindaram com uma palestra sobre a questão, sobre o risco de crédito e a questão das lojas americanas. Aliás, o material já está disponível e tão somente é necessário que os colegas participantes entrem em contato com a CIDA para que ela faça o encaminhamento do link do programa. Então, hoje temos duas professoras de excelência na área, a professora Daniele Fontana e a professora Mirela Dalla Torre, que vão nos dar palestras sobre a sustentabilidade socioambiental. Na verdade, elas vão focar as ameaças e as oportunidades. Sejam muito bem-vindas, colegas professoras, e tenho certeza que teremos uma excelente palestra com nossas queridas professoras. Professor Almir, então, oficialmente pode abrir o nosso evento Momento Econômico OEB, com parceria com a FIA. Maravilha, professor Manuro, obrigado. Eu queria apenas, resumidamente, ler o currículo das duas colegas professoras. A professora Daniela Fontana, engenheira química, mestre em engenharia também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com formação complementar em finanças, o que é muito importante, capacitação executiva, educação corporativa, stakeholders e ESG na FIA, professora da FIA, orientadora de trabalhos, participação em bancas, tutora de gestão exponencial, enfim, pesquisadora, palestrante, consultora, conteudista nas áreas de sustentabilidade, ESG, economia circular, pela qual é um tema muito que lhe apaixona muito, o histórico de consultora ambiental, tá certo? Empresas, inclusive uma passagem pelo Grupo Odebrecht, e ampla experiência, inclusive, no voluntariado pelo Instituto GESC. Instituto GESC é o Instituto de Gestão Social e Cidadania, criada na FIA pelos nossos alunos e ex-alunos da instituição. A professora Daniela seguramente vai nos dar um show sobre o tema sustentabilidade socioambiental, como mencionado pelo nosso presidente Manolo. Professora Daniela, desde logo, nossos agradecimentos. E a Mirela Dalla Torre, também engenheira química, pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho pela USP, também com cursos Stakeholder e ESG pela FIA, Sustentabilidade Empresarial, pela PUC do Paraná, com pós-graduação no Instituto Nacional de Pós-Graduação, MBA também com foco em liderança organizacional pela Fundação Dom Cabral, coautora de livros sobre ESG, a referência da responsabilidade empresarial pela editora Mizuno. Enfim, eu não sei onde estaria aqui, mas ela diz que há mais de 20 anos, eu não estou encontrando onde teria mais de 20 anos, professora, tão jovem, mas mais de 20 anos, gestão de pessoas, estratégia de negócios na área ambiental, saúde, segurança, sustentabilidade, equidade, inclusão. Nós estamos muito bem servidos hoje. Então, também a você, professora Mirela, nossos agradecimentos em nome da FIA, o professor Manolo já o fez em nome da Ordem dos Economistas, e nós com os agradecimentos, inclusive estou notando aqui a presença dos nossos representantes do Amazonas, da Ordem dos Economistas, Martinho Azevedo, dos Estados Unidos também, o nosso prezado André Vaccaro, e também excelente, que gostaria de saudá-los pela presença e cumprimentar-los também. Professoras, a palavra está com vocês e, mais uma vez, obrigado pela gentileza da presença. Obrigada a todas. Eu vou compartilhar aqui nossa tela. Deixa eu
botar em modo apresentação. Então, primeiro quero dar bom dia a todos, agradecer imensamente à OEB, a Ordem dos Economistas do Brasil, a FIA Business School, a quem eu tenho um carinho enorme, ao Proced, que me abriu todas as portas na FIA e em outras instituições na qual eu trabalho hoje. Eu tenho um carinho especial pelo professor Almir, pelo legado dele. E eu queria agradecer a Mirella. A Mirella foi uma pessoa que eu conheci em sala de aula e que me ajudou muito, e assim, eu adoro a troca com os alunos, e ela tem muito a agregar. Então, muito obrigada, Mirella, por ter aceitado esse convite. O nosso assunto é sustentabilidade socioambiental, ameaças e oportunidades, um tema que eu amo. Eu acredito que para um mundo melhor a gente tem que incorporar tanto educação quanto sustentabilidade. Mirella? Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar com vocês aqui no Momento OEB, ao lado da professora Daniela, com quem eu tive já a oportunidade de aprender sobre economia circular, e foi a partir daí que a gente se conectou, e parte do que a gente vem mantendo contato, a gente traz hoje aqui na apresentação para vocês. Agradeço muitíssimo a casa, a OEB, Proced, FIA Business School. A nossa agenda foi preparada com muito carinho para levar os pontos principais e, portanto, aqui a gente está apresentando somente os macrotemas do que vocês vão ver logo a seguir. Nós vamos falar sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, os pilares da sustentabilidade, as ameaças e os desafios, as principais da sustentabilidade socioambiental, e oportunidades, exemplos de oportunidades para implementar a sustentabilidade socioambiental. Bom, vou começar com um conceito de desenvolvimento sustentável. Eu tenho certeza que grande parte da plateia já ouviu falar esse conceito. É aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer possibilidade de gerações futuras atenderem suas necessidades. Foi lançado pela ONU em 1987. O meu ponto de vista em relação a este conceito é de fácil compreensão. Qualquer um aqui dessa plateia entendeu o que essa frase está querendo dizer. No entanto, é de dificílima execução. Aliás, um ponto que eu quero ressaltar aqui no início já da apresentação, que a gente não está garantindo nem a nossa geração. Se tu for olhar no Worldometer, que dá estatísticas do mundo, tu vai ver o número de pessoas que morrem de fome por dia. Ou seja, a gente não está garantindo nem a sobrevivência da nossa geração, quiçá das próximas gerações. E outro ponto relevante desse slide é que ele é uma prova de amor. Por que ele é uma prova de amor? Quem tem filho, sobrinho, neto, vai querer que planeta para a próxima geração, certo, gente? Então, eu sempre gosto de reforçar a importância desse conceito para a sustentabilidade. Agora eu vou falar também sobre os pilares da sustentabilidade. Ele foi trazido por John Elkington, certo? No livro Canibais com Garfos e Faca, em 1994. John Elkington é considerado o pai da sustentabilidade. E aqui a gente vai falar quais são os 3 pilares da sustentabilidade: o ambiental, o social e o econômico. A sustentabilidade, ela começou muito forte no ambiental, mas é um conceito anacrônico, que conforme a sociedade evolui o conceito da sustentabilidade, certo? E esses 3 pilares, o que representam? A empresa é uma atividade econômica e ela está inserida numa comunidade, que é o social, que está inserida no meio ambiente, que é o ambiental.
Por que o econômico é importante, gente? O econômico é essencial. Uma empresa que só dá prejuízo é um problema. Uma pessoa que não consegue quitar suas dívidas também é um problema. Então, o econômico ele tem que estar no cerne da questão da sustentabilidade. Não consegue se fazer sustentabilidade sem a parte econômica, certo? Outro ponto importante desses 3 tripés da sustentabilidade é o seguinte: imagina que a empresa está dando lucro, remunerando seus acionistas, pagando bem seus funcionários, pagando bem seus fornecedores, ajudando a comunidade, ajudando, assim, entregando um produto bom para os seus clientes, tá? Ou seja, o lado social ajuda, gera valor para todos os stakeholders do negócio. E ainda reduz os impactos causados no meio ambiente ou ainda contribui para regenerar o planeta, com certeza essa empresa tem uma boa imagem e reputação. E a gente vê cada vez mais como imagem e reputação é importante no mundo de hoje, que tem empresas que nem têm tantos ativos físicos, mas que têm uma boa imagem e reputação, elas atraem mais clientes, mais as pessoas têm vontade de trabalhar nessa empresa. Por isso, eu trouxe esse conceito de imagem e reputação. Bom, agora a gente já vai começar com as ameaças e desafios da sustentabilidade socioambiental. Bom, eu assim, sou muito feliz, eu uso uma frase da Sônia Consiglio, vivi para ver. Eu sempre fui apaixonada por sustentabilidade, até pela minha carreira, tanto acadêmica quanto profissional, né? Quando Larry Fink, o CEO da BlackRock, trouxe para o mundo que as empresas deveriam beneficiar todos os stakeholders e adotar a agenda ou a jornada ESG, porque isso, quem é que vai colocar dinheiro numa empresa que a princípio não se sustenta? Certo? Quando tu investe, tu entra no mercado de ações, você quer que aquela ação te dê retorno, né? A princípio é isso, né? Então, a ideia é essa. Então, o que Larry Fink, só para vocês terem uma noção do que é o Larry Fink e por que ele dita todo o mercado. O cara, ele é gestor da maior gestora de ativos do mundo, certo? Equivalente à ordem de 3 vezes o PIB do Brasil. E o que isso representa? Que se ele diz que as empresas de capital aberto que têm ações na Bolsa de Valores precisam adotar a jornada ESG, que a gente vai falar, a Mirella vai comentar no próximo slide, então as empresas que são médias e pequenas vão ter que se adaptar também nessa jornada, porque é uma reação em cadeia. Então, ele dita todo o mercado. Então, aqui mais uns textinhos sobre a agenda ESG, que vocês podem ler com calma. E a professora Daniela ela trouxe a fala do CEO da BlackRock na carta de 2021, e embora ESG tenha se tornado conhecido mundialmente a partir das cartas dele, tão recentemente, a origem do termo ela nasceu em 2004, numa proposta do então diretor-geral da ONU, Kofi Annan, reunindo representantes das várias instituições financeiras e ali debatendo como, então, eles poderiam trabalhar para que houvessem melhores mercados de investimento, que está no centro dessa figura que vocês veem, ao mesmo tempo em que a gente possa ter sociedades cada vez mais sustentáveis. E naquele momento, ele já define, vocês podem ver no entorno desse objetivo principal,
os principais stakeholders e cada um com o seu papel, já definido à época. A ideia de trazer esse slide para vocês é que ele sirva de uma oportunidade, de um guia, cada um no seu papel, na interação no dia a dia, na sua jornada profissional, para utilizar aquilo que foi desenhado lá em 2004 e que continua sendo extremamente atual, útil e ainda utilizado pelas empresas, pelas instituições e pelo governo do mundo todo. Isso anterior, inclusive, à Agenda 2030, que um pouco mais adiante a professora vai comentar. Bom, aqui eu gosto de trazer um dos maiores problemas enfrentados pela humanidade, que são os eventos climáticos. Assim, toda empresa tem que se preocupar com eventos climáticos, porque é uma questão da nossa sobrevivência no planeta. A gente está enfrentando um cenário de emergência climática. Isso foi o Fórum Econômico Mundial, no relatório de riscos, que vem alertando isso há tempos. Aliás, esse fórum, ele já tinha previsto a pandemia, mas como as pessoas não davam muito valor ao ao relatório de riscos, parecia que a pandemia veio despercebida, né? Então, sobre os eventos climáticos, que isso eu quero deixar bem claro nessa apresentação, que por que a gente tem que incluir sustentabilidade na educação executiva? Qual é a ciência social que cuida de eventos climáticos, certo? Eventos climáticos, o que eles causam? Secas intensas, enchentes intensas. Isso aí desequilibra todo o abastecimento de água. Aumento do nível do mar, esbranquiçamento dos corais. Os corais são vivos e quando eles morrem, que eles estão esbranquiçados, acaba com todo o ecossistema onde eles vivem, tá? Extinção de espécies, desabastecimento de alimentos, matéria-prima e insumos. Eu tive que dar uma aula de governança para o pessoal do Atacadão, né? E eu comecei a estudar a relação com os investidores, porque é uma empresa de capital aberta, comandada pelo grupo Carrefour. E no relatório de sustentabilidade do Atacadão, fala de muitas ações sobre como evitar as mudanças climáticas. Por que o Atacadão ou o Carrefour se preocupa com eventos climáticos? Uma empresa de varejo de alimentos. Pô, se não tiver alimento, ela não consegue vender, né? Simples assim. Fora que eles são europeus e na Europa o pessoal está bem mais avançado nessa agenda, né? Além de alimentos, insumos e matérias-primas, certo? Aqui é um exemplo que a gente não vai entrar muito nessa apresentação, porque acredito que vocês tenham acompanhado a mídia, certo? O litoral de São Paulo foi atingido agora em fevereiro por evento extremo com recorde de chuvas e elevação do mar, né? Ou seja, olha a destruição que foi feita. É como eu falei, todo problema na área ambiental impacta o econômico e o social. Aconteceu a mesma coisa com Brumadinho e Mariana lá, que eu já expliquei esse estudo de caso em outras aulas. Um desastre ambiental matou pessoas, acabou com a economia das pessoas que viviam perto, acabou com o ecossistema e quantas multas para a Vale, certo? Então, por isso que o ambiental é forte na sustentabilidade, porque ele impacta os dois outros pilares, certo? Aqui só um videozinho rápido, prestem atenção na casa desse vídeo. Chuva com uma grande ventania assustou os moradores de Santos.
Olhe a força do vento. Pessoas que estavam na praia tentaram se abrigar no quiosque. É um ciclone extratropical do nada. Ai, calma, não vai cair. Essa ventania durou pouco mais de 5 minutos. Várias árvores caíram e veículos foram prejudicados. Na Roberto Sandal, acabou de cair essa árvore. Esse carrinho de pastel foi arrastado para o canal e foi retirado com o guincho. Bom, o primeiro slide mostra que não foi só pessoas carentes que foram afetadas pelo evento climático. Com certeza, os carentes, os de mais baixa renda, foram mais afetados. Aliás, esse é um conceito que eu queria passar aqui para vocês, é de justiça ambiental. A gente sabe que as mudanças climáticas, grande parte, vem do nosso consumo desenfreado e da ação antrópica do homem na Terra, certo? E quem são os mais afetados pelas mudanças climáticas? Com certeza, a população de baixa renda. E eles não estão na tomada de decisão. Isso leva a um outro conceito chamado racismo ambiental. Quero destacar essa ilustre frase da Mirella: a natureza desconhece as diferenças sociais. Eu adorei quando ela falou isso. A gente estava ensaiando e é isso mesmo. Ou seja, a casa era uma mansão aqui que foi afetada. Teve hospital, navio. Vocês estão sabendo do desastre que foi esse evento climático. Outro dado que a gente quis trazer nesse slide é do relatório da Natura. Nada no universo existe por si só. Tudo é interdependente. Aliás, eu gosto muito de trazer a Natura porque antes da Natura, uma empresa brasileira comprar uma multinacional Avon americana, meus alunos achavam que sustentabilidade era só custo, certo? A gente está vendo que a Natura há tempos está no ranking de melhor reputação no mercado, certo? E é difícil achar um escândalo com a Natura. Espero que ela continue sendo um bom case de sustentabilidade. Diante de tudo que a professora trouxe, a gente sempre fica se perguntando o que fazer. Então, a gente, na nossa posição, pode fazer o quê? Tudo que a gente tem visto, que tem levado para a possibilidade de um novo modelo econômico no mundo, passa pela mudança de modelo mental e pela coerência. E por coerência, a questão do walk the talk. Mais do que palavras, o exemplo é que arrasta as pessoas, é que mobiliza as pessoas na direção que a gente deseja. E o que a gente vai apresentar na sequência, com alguns exemplos, a gente imagina que ajudará a ilustrar um pouco a possibilidade de fazermos isso. Eu queria fazer só um parêntese aqui, com relação à mudança de modelo mental, que também é a mudança desse modelo linear que nós temos, né, para um modelo que seja colaborativo, um modelo que leve a gente a uma economia verde. Na última semana, dia 7 de março, houve um fórum em São Paulo, promovido pelo Pacto Mundial, onde recebemos várias ilustres personalidades, especialistas no assunto, e uma delas deu uma entrevista na quarta-feira para o Valor, foi o Jeremy Oppenheim, que é CEO da Systemic, lá na Inglaterra. Ele é britânico, mas conhece o Brasil já há muito tempo, desde 98, ele trabalhou para o Banco Mundial, então conhece profundamente questões do Brasil. Ele impulsiona hoje negócios sustentáveis, e o que ele coloca na entrevista dele é justamente essa importância da mudança do modelo mental e da coerência. O que ele prevê, baseado em dados que a ciência fornece, é que em cerca de 20 anos a gente vai ter uma mudança de economia, onde
as empresas, instituições que estiverem atreladas à economia verde, elas vão dominar. E aquelas que permanecerem atreladas a atividades, a empresas que utilizam ainda de um modelo antigo, baseado no carbono, elas vão estar obsoletas. E ele até compara com o que aconteceu na década de 90 com a internet, onde muita gente desacreditava de que isso levaria a uma mudança, e foram cerca de 20 anos para a gente passar para uma economia digital. 20 anos depois, a gente não tinha mais condição de empresas sobreviverem se elas não tivessem adotado esse modelo. Então, a gente trouxe aqui para essa reflexão, mas também fazendo link com a atualidade e pessoas que estudam de perto o tema e conseguem compartilhar com a gente. Então, por que fazer? Por que as empresas fazem ações de responsabilidade socioambiental? Alguém já se perguntou por que as empresas fazem isso? A resposta é fatores de pressão. A empresa tem que fazer por uma questão de regulação, lei, para não ficar para trás no mercado competitivo. O que a Mirella acabou de falar é o seguinte: quando o carbono for taxado, as empresas que não tiverem reduzindo sua emissão de carbono e gerando projetos para tal, elas vão perder seu valor de mercado, certo? Então, assim, por que tem que taxar o carbono? Porque como é que a gente vai combater as mudanças climáticas sem ser dessa forma, sem fazer economia circular e sem taxar o carbono, certo? E, aliás, o Brasil podia ser rico nessa parte de biodiversidade, Amazônia, com o carbono aí, com a geração, mas voltando ao fator de pressão, por que uma empresa faz essa responsabilidade socioambiental? Por causa da pressão dos stakeholders. Cada vez mais os stakeholders, funcionários, clientes, comunidade, fornecedores, eles querem que a empresa seja boa para todos, e não só para o acionista. Então, houve a mudança do capitalismo de shareholder, do acionista, para capitalismo de stakeholders, certo? Outro exemplo de fator de pressão vai ser o caso da água, para Coca-Cola e para a Ambev, que a gente vai passar o exemplo agora. Outro dado importante que a gente vai trazer aqui é um tema que é muito importante no lado social, que é diversidade, equidade e inclusão. Cada vez os grupos minoritários, o que são minoritários? Minoritários não quer dizer que eles sejam em pequenas quantidades, mas que não são representados conforme a diversidade do nosso país. Eles, tipo raça, LGBTQI+, idade, raça, assim, os negros, indígenas, né? Outras PCDs, né? Toda essa população, ela quer estar incluída, as mulheres querem ter os mesmos direitos e oportunidades. Cada vez mais o mercado está ditando essas regras, certo? Vamos para agora um exemplo de oportunidades para implementar a sustentabilidade socioambiental. Eu gosto muito dos exemplos. Eu acho que o exemplo, ele tangibiliza o que a gente quer mostrar aqui, certo? Bom, a Agenda 2030. A agenda, ela para quem não sabe, alguns alunos meus não conhecem a agenda, ela foi lançada em 2012, na verdade, ela foi idealizada em 2012 na Rio+20, no Brasil, e lançada em 2015, certo? Com 17 objetivos para serem atingidos até 2030, pelos países signatários da ONU. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, certo? Por que a gente está colocando que isso aqui é oportunidade? Porque se uma empresa quer começar
a agenda é ESG e não sabe como, começa pelos ODS, começa pela Agenda 2030 da ONU. Veja, eu estou contribuindo para erradicar a pobreza, eu estou contribuindo com Fome Zero, sempre vai ter algum ODS que a empresa pode contribuir e metas para ajudar a contribuir nos outros, certo? Ao mesmo tempo, essa agenda é um desafio enorme. É erradicação da pobreza. A gente vive no Brasil com insegurança alimentar. Quer dizer, com pobreza é o segundo, insegurança alimentar. A gente passou por uma pandemia, saúde e bem-estar, educação e qualidade. Eu acredito no poder da educação para a solução de problemas, certo? É para isso que eu vivo, é o meu propósito, certo? Aí tem os outros ODS, eu não vou entrar em todos aqui para a gente deixar, para falar bem das oportunidades que a gente trouxe aqui. Olha só, o 13 das mudanças climáticas, certo? Está bem forte aqui. Vida embaixo da água, vida sobre a terra. Gente, o nosso planeta, qual é a fonte de todos os recursos? Água, energia, matéria-prima, insumo. Se a gente não mudar o sistema, a gente vai acabar com o nosso planeta. E, assim, não tem vida em outro planeta até agora, viu? A gente não está sabendo dessa possibilidade, certo? E aqui, só para mostrar para vocês, a gente trouxe o Pacto Global, que são empresas associadas que têm metas para divulgar como elas estão contribuindo com a Agenda 2030 da ONU. Diversidade, equidade e inclusão. Como a professora trouxe há pouco, é um tema dentro do pilar social do ESG fundamental. Os dados que estão aqui apresentados, eles foram divulgados através de um relatório que foi promovido pelo Fórum Econômico Mundial, em colaboração com a McKinsey, e foi apresentado no evento do Fórum Econômico Mundial esse ano, em janeiro. E ele pesquisou, no mundo, 7 grandes empresas, vocês veem aí no rodapé da apresentação, são empresas de 25 mil a 100 mil colaboradores, então, uma amostra significativa. E eles foram identificando como anda, então, a nossa atenção à diversidade, equidade e inclusão, chamado acrônimo DEI, tanto em português quanto em inglês, funciona da mesma forma, DEI. E eles chegaram à conclusão de que a atenção ao tema, ela de fato aumentou. Aumentou, em parte, pelo que a professora já trouxe, como os grupos subrepresentados, as redes sociais, as mídias, elas ajudaram muito a esses movimentos ganharem escala. Então, por exemplo, Black Lives Matter, Me Too, que representam grupos no mundo que, em percentual, são maioria, mas quando a gente olha para os governos, para as instituições, para as empresas, eles são minoria, porque eles estão subrepresentados. Eles conseguiram ganhar voz através da mídia social e eles têm impactado, inclusive, a questão dos investimentos. Lembrando da BlackRock, que já olha há anos de forma diferente e estimula os investimentos que tenham um histórico ESG positivo, aqui alguns dados que esse relatório super novo, que o Pacto, o Fórum Econômico Mundial apresentou em janeiro, eu destaquei aqui os 3 principais, com métricas numéricas, né, com fatos e dados, para poder ajudar vocês a enxergarem melhor o quanto isso tem sido importante. Então, o primeiro deles, a atenção do investidor. E nesse estudo, 83% dos investidores e dos líderes, eles estavam dispostos a pagar um prêmio de 10%, em média, a mais, para adquirir uma empresa que tenha ações ESG positivas. E no pilar social do ESG, a questão de diversidade, equidade e inclusão. E logo na sequência, os impactos que esse tema trazem para o desempenho da empresa e para a equipe.
quando a gente tem empresas que são diversas, o que o estudo mostra é que elas têm 36%, no caso das condições étnicas, e 25% nas questões de gênero, mais probabilidade de dar retorno total aos seus acionistas, em relação àquelas que são do mesmo segmento e que não têm essa diversidade em seu quadro de colaboradores. Tem a questão da criatividade e inovação, que, sem dúvida nenhuma, quando a gente tem diferentes modelos mentais, diferentes formas de ver, e a questão de gênero, da etnia, da orientação sexual, da idade, tudo isso traz experiências diferentes para cada um de nós. E elas são fundamentais para o universo de inovação, que é justamente o que a gente está precisando para mudar esse modelo que todos os estudiosos e empresários que já entenderam que precisam mudar a sua base, vão precisar caminhar para que eles tenham um resultado melhor. E a competição por talentos, por fim, é um outro dado muito relevante, onde 39% dos candidatos, bons candidatos a empregos de nível mundial, eles recusaram ou decidiram não seguir adiante quando já estavam no meio do processo seletivo, por não terem percebido um ambiente que fosse diverso, que fosse inclusivo, que propiciasse a equidade. E um dado interessante é a questão do papel dos CEOs. 60% das pessoas entrevistadas e ouvidas nesse estudo que foi divulgado em janeiro, elas esperam que os seus CEOs falem publicamente sobre as questões sociais e políticas. E mais do que isso, relembrando o Walk the Talk, na coerência, que eles sejam exemplo de fato daquilo que eles estão capitaneando. Esse é um outro ponto também que o relatório mostra, que o nível de envolvimento nos temas de sustentabilidade, de ESG, ele tem subido. Cada vez mais as empresas que já adotaram esse caminho, a gente observa o CEO, o vice-presidente financeiro, capitaneando as ações que dizem respeito à diversidade, equidade, inclusão e tantas outras da agenda ESG e de sustentabilidade. Esse relatório traz, eu não vou ler tudo para vocês aqui, vocês vão receber o material, mas eu vou destacar os 5 fatores comuns que eles observaram naquela amostra das 7 empresas, grandes empresas. Vale ressaltar que empresas que estão em todos os continentes do mundo. Então, eles se preocuparam em olhar a cultura, a diversidade com relação a isso também, para não enviesar o resultado. E aqui tem uma receitinha de bolo para quem quer implementar programas sérios e eficazes para aumentar a diversidade, equidade e inclusão nas suas empresas ou instituições. E eles são começar por compreender profundamente quais são as causas raiz. E aí fazer um extrato de como nossa empresa está, de fato, em todos os níveis, em todos os cargos, na representatividade, fazer uma comparação, por exemplo, com o censo da localidade onde a gente está instalado, já é um belo termômetro para saber se a gente está bem ou não no que diz respeito à diversidade. Depois passa por definir de maneira significativa o que é sucesso para ser quantificável. O envolvimento, o engajamento dos líderes é o terceiro ponto fundamental. O quarto são soluções projetadas para o contexto daquela empresa, daquela instituição. Então, ele conversa com o item 1, compreender exatamente a sua causa raiz. Tomar muito cuidado com soluções prontas, não necessariamente o que deu certo na empresa A vai dar na B. E no que diz respeito à diversidade, equidade e inclusão, o que sempre vai funcionar é coerência, é transparência, é empatia. De resto, não tem receita, a não ser seguir essas dicas básicas, mas não copiar os modelos, porque não necessariamente eles vão ser a realidade nossa.
e o acompanhamento rigoroso e correção de curso, que é aí o caminho fundamental do ciclo PDCA, né? A gente acompanhar os KPIs e mudar o rumo quando necessário. Bom, aqui um exemplo breve de uma situação que no nosso país, no mundo ela existe, mas no nosso país ela cresceu bastante, é a questão do etarismo. A dificuldade com que o público de mais de 40 anos, os mais de 60, então, nem se fala, tem de se recolocar no mercado de trabalho. E, na outra ponta, os dados que nos mostram, do IBGE, que foi publicado ano passado, que a população que tem mais crescido, e esse gráfico mostra justamente o que aconteceu de 2012 até 2021, ou seja, no intervalo de 10 anos, nós encolhemos na faixa de 0 a 30 anos e nós crescemos na acima dos 30 anos. Mas a população economicamente ativa e que, portanto, vai interferir diretamente nas políticas públicas, em tudo que a gente tem que interfere no funcionamento das empresas, a gente tem um desafio pela frente. Aqui tem a imagem de um livro, é o livro o qual eu sou coautora. Nele, vocês também têm a oportunidade de encontrar várias propostas de solução e formas de elaborar projetos que atendam e ajudem as suas empresas a evoluir na área de ESG. De novo, não é receita de bolo, mas são orientações com base em fatos e dados que podem apoiar bastante. Bom, agora eu vou trazer um outro exemplo que eu quis falar aqui, porque eu acho bem emblemático para a sustentabilidade. Como os problemas são globais, a competição se torna irrisória, ou seja, a Ambev e a Coca-Cola, elas têm uma certa competitividade nos refrigerantes, certo? Só que o que acontece? Numa crise hídrica que aconteceu aqui em São Paulo, o abastecimento humano é prioritário. Então, a Ambev e a Coca-Cola tiveram que se unir para a coalizão Cidade pelas Águas, que com esse terceiro setor, TNC, ela plantar mata ciliar, certo? Próximo às nascentes, ou seja, o reflorestamento é importante para a água no planeta, é super importante. Então, é um exemplo emblemático que, assim, até as empresas precisam se cooperar. Por quê? O que é uma Coca-Cola e uma Ambev sem água? Não funciona. Ela fica parada. Se não tem água para abastecimento humano, a Ambev e a Coca-Cola vão ficar paradas. E aqui tem um livro que eu ajudei meu amigo a escrever, vocês podem baixar esse livro para o Fórum Mundial da Água, que mostra assim, uma ação importante contra a mudança climática que mexe com o abastecimento humano, tá? Água limpa e saneamento e parcerias em prol das metas. Outro exemplo que eu acho muito emblemático é o Grupo Boticário. O Grupo Boticário, ele faz uma geração de valor compartilhado como? Ele incentiva os consumidores a levarem embalagens para suas lojas. Ou seja, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, promulgada em 2010, o varejo ele é obrigado a participar da logística reversa. Então, quando ele incentiva o consumidor a levar embalagens para a loja, ele ainda gera valor compartilhado para as cooperativas de reciclagem. E eles usam esse material reciclável, eles montaram até uma loja só de plástico reciclado aqui em São Paulo. E assim, o que eu mais gostei desse slide, que eu faço questão de trazer para você, é uma caída de ficha que a gente aprende com os nossos orientandos, né? A Jaqueline trouxe essa campanha de marketing do Boticário. Prestem atenção nessa campanha de marketing. O Bote recicla, transforma. Vamos cuidar do meio ambiente? Você sabe o que está por trás dessa
campanha de marketing, que ele quer atrair pessoas com um nível de consciência melhor do que outras em relação ao meio ambiente, é a recompra e a fidelização do cliente. Por quê? Cliente trazendo 3 ou mais embalagens vazias de cosméticos de qualquer marca nas nossas lojas leva R$15 de desconto nas compras acima de R$150. Você está entendendo por que ele está incentivando a recompra? Eu virei fã da marca, né? É difícil entrar no Boticário, levar uma embalagem e não comprar nada, entende? Apesar que você não está vinculado, você pode levar só a embalagem e não comprar nada. Mas eu virei fã da marca, certo? E aqui um exemplo do terceiro setor, que foi a conexão que a professora Daniela e eu tivemos, inclusive abaixo tem aí o link para a obra e também para um artigo que escrevemos juntas aí na Focus, está no LinkedIn também, e que tem muito mais detalhes sobre a obra, mas aqui é uma representação de quantos selos de ODS esse projeto, que tem como propósito educar crianças com uma escola que oferece educação de ensino desde o berçário até o fundamental, período integral com alimentação de qualidade, que é cultivado ali na horta da obra, com utilização de água de chuva, teto verde, aqui estão só alguns. E muito interessante aqui o porquinho que a gente colocou, que é o crowdfunding que eles fazem para, toda vez que eles têm necessidade de investir, como, por exemplo, eles estão praticamente autossuficientes no que diz respeito à energia elétrica, com painéis fotovoltaicos em toda a obra, eles foram conseguindo instalar esses painéis, comprar esses painéis a partir do crowdfunding, chamando pessoas na comunidade que têm interesse em comprar alimentos orgânicos de qualidade por um preço que é justo, e aí as pessoas compram cotas, e elas recebem, por um período de tempo, de acordo com o valor da cota, os pacotes semanais com os produtos que saem da horta fresquinho, que eles podem retirar no local. E lá tem brechó, tem loja de material, desde construção até móveis de segunda mão, usados, que também são revendidos para a população que tem necessidade, que busca isso, e tudo isso vai revertendo em ações para essa obra que é reconhecida pelo Ministério da Educação e existe desde 1970. É um case tão bonito. Bom, aqui, já para finalizar o nosso webinar e também dar espaço para perguntas, né? A gente traz rapidamente algumas vantagens da sustentabilidade quando aplicada na estratégia dos negócios. Ela pode reduzir o custo. Para ser sustentável, a gente tem que evitar o desperdício, né? Então, ela ajuda a contribuir e reduzir custos, tá? E desperdício destrói valor, como o professor Almir falou, e tem uma ciência que estuda isso, que se chama economia circular, que é para evitar desperdício mesmo. Tá? Reduz risco. Para que existe essa jornada ESG? A jornada ESG é para mitigar risco e reduzir risco, é para ter a perenidade do negócio. Então, ela ajuda na mitigação de risco. Ela contribui para ganhar reputação. Aí eu falei naquele slide lá dos 3 pilares, né, da sustentabilidade. Contribui para a perenidade, porque ser sustentável é também se manter a longo prazo no mercado, né? Acesso a melhores linhas de crédito. Isso eu aprendi com meus alunos da Ciscop. Gente que assim, o pessoal mostrando que quando tem ação sustentável no negócio, as próprias cooperativas que vão buscar linhas de crédito nos bancos cooperados lá deles, tem menores taxas de juros, certo? É um incentivo para incluir a sustentabilidade na estratégia do negócio.
e ainda aumentar o valor econômico da empresa. Até o que eu acompanhei, assim, não dá para dizer que é uma regra, mas, em geral, as empresas que são mais sustentáveis, elas têm menor volatilidade. E, assim, o Easy, o Dow Jones, eles têm, que são a carteira, né, de empresas nos índices de sustentabilidade, tanto na B3, que é o Easy, quanto Dow Jones, na Bolsa Internacional, as empresas tendem a ter um maior valor econômico. Que só para mostrar, o Manual de Gestão Empresarial é coordenado aí, idealizado pelo professor Almir e a equipe do Procede. Esse foi um dos capítulos que eu ajudei a escrever, né? E, por fim, a gente gostaria de deixar aqui os principais pontos que nós acreditamos. Educação como base para a sustentabilidade, a consciência, a busca de soluções sempre. Elas têm maior probabilidade de existir quando a gente tem uma educação sólida. A colaboração, a gente pode e deve trabalhar juntos. O propósito como um posicionamento, e aqui, diante de tanta coisa que a gente vive no mundo, e a internet, por exemplo, nos avança, infelizmente, situações onde informações que não são adequadas, ou conceitos equivocados, que muitas vezes nos colocam numa condição de ser o veículo para fazer uma determinada parte da população se sentir minoritária, a gente precisa se posicionar. E o exercício da cidadania. Acreditamos que cada um de nós pode fazer no seu dia a dia muito pela sustentabilidade, porque, aliás, ela começa em casa. Para finalizar, eu sempre gosto de trazer essa frase, a Mirella concordou comigo, né? Sozinhos somos gota e juntos somos oceano. Ou seja, eu acredito que nada a gente resolva sozinho, tá? A gente precisa da contribuição de todos, mas isso não exime a nossa responsabilidade de atuar de forma sustentável, certo? Aqui a gente vai disponibilizar a apresentação. Seremos muito felizes com vocês nos adicionando no LinkedIn novamente. Em nome da Mirella, para a gente dar espaço aí, agradeço a OEB, a FIA e ao Procede, que eu tenho muito carinho. Tenho certeza que a Mirella também ficou muito feliz em estar aqui. Eu agradeço a Mirella. Gratidão. Muito bem. Parabéns, professora. Parabéns. Bom, creio que realizamos um excelente evento, Momento Econômico OEB-FIA. Professor Almir, eu estou vendo aqui, nesse momento, 115 participantes, não sei se é o pico, mas 115 participantes nos dão muita alegria, sinal de confiança dos colegas com relação às pautas que vêm sendo apresentadas. Nesse sentido, parabenizo o professor Almir, a professora Selma e, é claro, as professoras Daniela e Mirella, que nos proporcionaram esta excelente visão sobre as questões relacionadas com a sustentabilidade nas empresas, meio ambiente. Muito obrigado, professora. Professor Almir, a palavra é sua. Ótimo. Tem algumas perguntas a serem formuladas, me parece. A professora Selma queria fazer uma pergunta, tem várias considerações. O João Grock Júnior do Paraná também quer fazer alguma consideração, muitos elogios, o que não é surpresa. Eu também fiquei maravilhado, professora Daniela, professora Mirella, com a apresentação de vocês, maravilha mesmo. A indução de ações práticas. Professora Selma, por favor. Primeiro, parabéns para as duas professoras, foi sensacional como vocês abordaram o tema. A minha pergunta é a seguinte: quando a gente fala em ESG, normalmente a gente associa esse conceito às grandes empresas.
e, na verdade, todas podem praticar. Como é que a gente poderia fazer uma conscientização maior, até para os pequenos e médios também já aderirem aos conceitos do ESG? Eu já vou responder, porque eu passei por esse desafio dar aula de sustentabilidade para pequenas e médias empresas. Daí eu pensei, meu Deus, como eu vou mostrar isso para os empresários, que às vezes eles precisam sobreviver, né? Como é que vai ser sustentável se, no mínimo, ele não sobrevive no negócio? E, assim, foi tão interessante que eu tive uma palestra um dia antes que eu fiz essa pergunta para a palestrante, e a palestrante me deu uma luz para a aula. Os alunos, assim, eu disse para ele, eu tenho certeza que, de certa forma, vocês já fazem alguma coisa na área de sustentabilidade. Como? Redução de custo. E daí, quando você pergunta para eles, tu começa a ver que eles usam resíduo como recurso, que é economia circular, que eles reciclam, que eles procuram fontes de energia que geram mais econômicas. Então, o básico das PMEs é redução de custo, né? É básico para eles sobreviverem no mercado. E eu trouxe também exemplos de grandes empresas que podiam ser reproduzidos pelas PMEs, né? E isso, assim, eu sempre acredito na didática do concreto ao abstrato. Quando você mostra que alguém fez, a gente entende que outra pode fazer. Maravilha. Se me permite completar... Sim, por favor. Selma, na minha experiência também, aqui na região, eu fico no Vale do Paraíba, a adoção do questionário do GRI, Global Report Initiative, que é super simples, ele é muito fácil de entender, e ali são perguntas para você responder. Ele orienta qualquer empresa, de qualquer tamanho, e a surpresa que as empresas passam a ter é justamente o que a professora Daniela comentou. Elas se deparam com várias ações que elas já fazem, mas que elas não reconhecem, porque, em geral, as grandes empresas, elas investem muito em marketing, e aí tudo fica parecendo grandioso demais. E alguns projetos, de fato, são grandiosos e demandam muito investimento. Por exemplo, desenvolver um combustível que não tenha como base carbono é algo que demanda investimento. Então, não é qualquer empresa que vai fazer, mas o ESG, ele não vive só de ações grandiosas, ele começa, como tudo na nossa vida, de pequenininhos que vão se somando, e aí qualquer empresa pode fazer. Então, eu recomendo que o relatório do GRI, que pode ser baixado no site deles gratuitamente, também tem versão em português, ele seja usado para quem tem a intenção de descobrir o que já faz e encontrar oportunidades, inclusive, do que fazer que cabe no seu dia a dia, sem necessariamente significar que ele precise ter investimento. Maravilha, excelente. O João Grock, você gostaria de fazer a sua pergunta viva voz, bem brevemente? Olá, professor, boa tarde a todos. Não era uma pergunta, eu só me manifestei no chat perguntando inicialmente se poderia compartilhar essa apresentação quando vocês disponibilizarem com os colegas aqui do Instituto de Engenharia do Paraná, porque, coincidentemente, essa semana e a semana passada houve uma discussão muito grande no grupo em função das mudanças climáticas, problema de sustentabilidade e tal, porque nós temos uma câmera técnica no Instituto sobre isso, né? E, basicamente, teve duas correntes de opinião, alguns dizendo que o mundo não vai acabar já e outros dizendo que, olha, tem que tomar cuidado e tal, né? Mas as correntes de opinião são interessantes porque, na verdade, como é que se diz? Você tira bons ensinamentos de ambas as vertentes, né? E por isso que, coincidentemente com a aula de hoje, eu disse, putz, vem bem a calhar o que foi discutido recente no grupo. E vou compartilhar também, então, no grupo do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, eu faço parte da diretoria lá também, e vou compartilhar com o pessoal, porque esse assunto vem muito a calhar. Então, agradeço, parabéns, eu tenho acompanhado sempre as aulas do
da FIA, do Procede FIA e da OEB é espetacular, e da mesma forma convido vocês, quando tiverem o tempo, participar, olharem o canal do YouTube do Instituto de Engenharia e do CREA, que tem muito material, muito conteúdo muito interessante lá. Deixo um abraço para todos vocês, e sempre eu estou acompanhando aqui, estou ligado, até porque eu fiz um curso na FIA em 2020 e sou fã da FIA. Maravilha, João. Pessoal, eu queria pedir permissão a vocês todos, tem várias manifestações, mas nós temos um compromisso de encerrar nossos trabalhos às 13 horas para não comprometer o período da tarde de todos, né? Ainda hoje é terça-feira, a semana mal começou. Então, mas eu gostaria de pedir à professora Daniela e à professora Mirella para fazerem suas considerações finais, para que nós possamos, então, passar a palavra para o nosso presidente para fazer o encerramento formal dos nossos trabalhos. Professora Daniela, por gentileza, para as suas considerações finais. Só para avisá-los, eu e a Mirella, a gente está no LinkedIn, tá? Qualquer dúvida, e pontos divergentes também agregam, tá? A gente cresce com pontos divergentes, certo? Eu quero agradecer essa excelente oportunidade de estar com o Procede, que eu entrei na FIA via Procede, me abriu muitas portas, eu tenho um carinho especial pelo professor Almir, pela FIA, pela OEB, agradeço a Mirella, e muito obrigado a todos, viu? Ok, muito obrigado. Professora Mirella, por favor. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar com todos vocês aqui, pela receptividade da OEB, do Procede, da FIA, pelo convite da professora Daniela de poder estar aqui. Estamos disponíveis lá no LinkedIn. E, João, deixando só um recadinho para você, o mundo vai acabar ou o mundo não vai acabar? As duas vertentes. Não sei se ele vai acabar ou não, mas eu sei de uma coisa. A gente está solicitando tanto dos modelos que a gente tem atuais, do nosso mundo, que os eventos estão cada vez mais severos e, sem dúvida nenhuma, isso tem inclusive na entrevista do Jeremy Oppenheim, que eu citei um pouco mais cedo, as questões com a fome, as questões dos eventos climáticos, as questões inflacionárias no mundo, elas só vão crescer e vão se tornar insustentáveis. E a gente está se aproximando do ponto de inflexão, tá? Então, fica a dica, dá uma lidinha na entrevista dele, que é bem interessante. Maravilha. Então, muito obrigado, professora Daniela, professora Mirella. Nós também reconhecendo a exitosa parceria com a dos economistas, agradecendo a todos que nos deram a honra da presença, a professora Selma pela parceria, Carol, Monique, aí, junto com a FIA, nos ajudando sempre. E gostaria, então, depois do presidente, ninguém mais fala, passar a palavra para o presidente, para o encerramento formal do nosso trabalho. Presidente, a palavra está com você. Bom, em nome da Ordem dos Economistas do Brasil e da FIA, através do Procede, meu muito obrigado às professoras Daniela e Mirella, que nos proporcionaram um evento maravilhoso no dia de hoje. E, no final, só tenho a dizer que os trabalhos correram de maneira justa e perfeita.